Declaro aberta a 8ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. Vamos começar com o expediente, colocando em discussão para emendas ou aprovação a ata de 10 de agosto de 2017. Alguma manifestação? Não havendo, declaro aprovada a ata. Vamos agora passar a palavra ao secretário-geral, ver se tem alguma comunicação da secretaria. Preferiria que tivesse mais presentes, mas enquanto não chegam, só comunicar que na semana que vem nós começaremos a sessão às 14h30 com uma tarde na academia. Tá? Com um caso clínico muito interessante, que é a discussão de casos, e o professor Basílio está caprichando nas lâminas para ficar bem legal. Dentro do expediente, vou apresentar aqui um documento para apreciação dos acadêmicos. E como os senhores e as senhoras sabem, o Brasil é um signatário de um documento da Organização Mundial de Saúde a respeito da redução do cigarro, do uso do cigarro, que é considerado hoje uma doença, e, no entanto, por pressões das indústrias farmacêuticas, há um tempo atrás, tramitou e foi aprovado no Congresso, e depois foi questionado, e a situação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para decisão. Há uma carta aqui que eu pedi a nosso núcleo de saúde pública, pediu ao acadêmico José Temporão de redigir um documento a ser apreciado por esta academia, para que ainda hoje, mais tardar amanhã, fosse encaminhado à ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e aos outros 10 membros, dos quais já temos a lista dos e-mails de cada um deles, com a posição da Academia Nacional de Medicina a respeito dessa violação do documento assinado pelo Brasil, seguido de mais de 200 e tantos países, sobre a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde. Então, está aí projetado esse documento e a palavra está aberta aos acadêmicos que quiserem fazer algum comentário. Hein? Abriu a palavra. Quer falar? Pode falar. Com a palavra, Walter William. Senhor presidente, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, ilustres convidados, sobre esse assunto do cigarro, me espanta um pouco que ele tenha ressurgido, porque em 2004 foi publicado um trabalho na Inglaterra, no British Medical Journal, de uma coorte de 50 anos de todos os médicos, sexo masculino, do Reino Unido. E essa coorte, então, em 2004 publicada, conclui, eu vou ler só 3 conclusões, talvez as mais importantes, diz o seguinte: a longevidade tem aumentado rapidamente para os não fumantes, mas não para aqueles que continuam a fumar. Então, os fumantes não aumentaram a longevidade. Outra conclusão: quando se para de fumar aos 50 anos, a possibilidade de dano cai metade. Quando se para aos 30 anos, quase nada resta de perigo. Outra conclusão:
Na média, os fumantes de cigarros morrem cerca de 10 anos mais jovens do que os não fumantes. E parando de fumar aos 60, 50, 40 e 30 anos, se ganha, respectivamente, 3, 6, 9 e 10 anos de expectativa de vida. Então, essa é a conclusão de um estudo seríssimo de 38 mil médicos do Reino Unido, publicado, como eu falei, em 2004, com a coorte de 51 a 2001, com essas conclusões. E nós voltamos a querer incentivar o fumo e passa as mãos. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Altezinho. A palavra continua aberta, se alguém quiser fazer algum comentário. Acadêmico Zé Carlos Vale. Senhor presidente, ilustres componentes da mesa, convidados, meus caros amigos. Eu gostaria, de uma maneira triste, comunicar a todos que na terça-feira retrasada da semana passada faleceu a mãe do nosso confrade Jorge Rezende. E na terça-feira passada ocorreu a missa de sétimo dia. Eu solicitaria, se houvesse a anuência do plenário, que a academia se manifestasse em apoio ao sofrimento do nosso jovem e novo acadêmico, somente isso. Nós estamos em discussão no momento da carta a ser encaminhada à ministra pela Academia Nacional de Medicina. É que alguns acadêmicos chegaram um pouquinho depois. Nós precisamos discutir para ver se será encaminhada a nossa carta para a ministra. Bom, quer colocar a carta de novo no começo? Precisa colocar a carta de novo ou todos já leram? Bom, aqueles que forem a favor de encaminharmos a carta ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa da ministra-presidente, fiquem como estão. Então, está aprovada, a carta será encaminhada em nome da Academia. Alguma outra comunicação? Algum acadêmico mais quer fazer uso da palavra? Temas gerais. Acadêmico Paulo Busso. Obrigado, senhor presidente, senhores acadêmicos, acadêmicas. Hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos homenageando com um simpósio que foi, de fato, um grande sucesso, o nosso querido, inesquecível acadêmico Clementino Fraga Filho. Eu tive a grande honra de ser recebido por ele nessa academia, e não poderia existir um dia melhor para eu trazer para a academia um livro que nós acabamos de lançar, doar para a biblioteca, um livro que nós acabamos de lançar do meu grupo de pesquisa, por duas razões. Primeiro, que o professor Fraga apreciava muito esse tema e acompanhava atentamente a evolução do grupo, embora não é um tema de ordem médica, clínica ou cirúrgica, não é? E, por outro lado, porque eu tenho o prazer de estar trabalhando comigo nesse projeto o filho do professor Fraga, Clementino Fraga Neto, que também está aqui. E o livro chama-se Diplomacia em Saúde e Saúde Global. É o resultado de um projeto que nós vemos fazendo de reflexão sobre a cooperação técnica internacional em saúde e em ciência e tecnologia, junto com o Ministério das Relações Exteriores, junto com o Ministério da Saúde, um papel que a Fiocruz vem se desempenhando na nossa avaliação e na avaliação de muitos parceiros de uma maneira muito adequada, e a nossa reflexão traz exatamente as críticas a esse campo tão complexo da saúde global, esse tão complexo campo também da diplomacia da saúde, que são os instrumentos
utilizados pelos países no campo da saúde global. E, nesse sentido, eu queria fazer esse duplo movimento, fazer a doação para a biblioteca e honrando com essa doação, no meu sentimento interior, a memória do professor Fraga, que era um entusiasta desse assunto também. Muito obrigado. Muito obrigado, Acadêmico Paulo Bustos. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Não havendo ninguém, vamos continuar a segunda parte do simpósio em homenagem ao centenário do nascimento do saudoso acadêmico professor Clementino Fraga Filho. E recebi a informação que está presente aqui a senhora Ecleia, que foi assistente do professor Clementino Fraga Filho por 56 anos. Está presente aqui entre nós. Gostaria de convidar o acadêmico Carlos Eduardo Brandão para continuar, coordenar o simpósio. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, professor Jorge Alberto, caros confrades, confreira, professora Eliette Busquelá aqui presente. Queria inicialmente agradecer ao presidente Jorge Alberto Costa e Silva e também ao professor José Galvão pela aceitação dessa ideia que nasceu já há algum tempo, de, aproveitando o centenário de nascimento do professor Fraga, fazer essa homenagem a ele. Como eu disse no início da sessão, escolher um grupo de assuntos para serem apresentados aqui nesse evento, poderia ter sido qualquer outro assunto dentro da área da medicina, da clínica médica, uma vez que o professor Fraga, durante muitos anos, ele foi professor catedrático, titular de clínica médica, e no seu serviço haviam várias áreas do conhecimento. O professor Fraga não só tinha dentro da sua estrutura um serviço de gastroenterologia e de hepatologia da melhor qualidade, mas ele herdou o Instituto de Endocrinologia, que era de Valdemar Berardinelli, criou dentro da própria estrutura da Santa Casa o Instituto de Nutrição, tocado pelo acadêmico honorário da academia, professor Isaac Weisman, e era um interessado na área da educação médica, da medicina psicossomática, enfim, qualquer assunto que nós pudéssemos aqui trazer estaria sendo muito bem representado a figura do professor Clementino. Mas, sem dúvida nenhuma, dentro daquela estrutura, a grande paixão, imagino eu, que ele tinha era dentro da cadeira de clínica médica, era da gastroenterologia e da hepatologia. E em grande parte porque ele era um grande entusiasmado pelo estudo das doenças do fígado, visto que 3 teses que ele fez, tese de docência, tese de cátedra, as 3 teses abordaram assuntos relacionados às doenças do fígado. Uma delas era sobre hepatites virais, exatamente. Esse foi o assunto que eu acabei escolhendo para trazer aqui para vocês. Até os anos 60, as hepatites virais eram conhecidas apenas com esse binômio, né? As hepatites chamadas infecciosas e as hepatites soromólogas. As infecciosas, hoje conhecidas como a hepatite A, e as soromólogas, que eram chamadas na época, que hoje nós conhecemos como a hepatite B. Nos anos de 70, surgiu um outro ator, um outro participante dessa constelação, que é a hepatite C, que naquela época, no ano de 1974, era chamado de hepatite não A, não B. Em 1977, foi isolado e descoberto
o vírus de hepatite delta, por Mário Risetto, em Turim, na Itália. E, no final dos anos 80, início dos anos 90, a hepatite não A não B entericamente transmitida passou a ser denominada de hepatite A. A hepatite A, ela é basicamente uma hepatite entericamente transmitida, é um RNA vírus, um período de incubação curto. Hoje nós já temos uma imunização ativa bastante eficiente e com cobertura vacinal que torna essa uma entidade que muito provavelmente em muito pouco tempo irá desaparecer, não é? Ela tem uma característica importante que ela não gera nenhum tipo de forma crônica, ou seja, ela não induz o aparecimento de hepatite crônica ou de suas complicações como cirrose, etc. Uma outra forma de hepatite entericamente transmitida, muito parecida com a hepatite A, a hepatite E, também é um RNA vírus, tem as mesmas vias de transmissão que a hepatite A, período de incubação curto, também não leva à infecção crônica, mas ainda não existe uma imunização ativa disponível no nosso meio. Falaremos um pouquinho mais sobre hepatite B e sobre hepatite C. A hepatite B, já conhecida desde os anos 60, ela é, na realidade, um vírus diferente de todos os demais. Hepatite A, hepatite E, hepatite delta e hepatite C são todos RNA vírus. O único nessa constelação que não é RNA vírus é o vírus da hepatite B. Ele é um DNA vírus, faz parte de uma família chamada de hepa-DNA vírus e tem uma forma de transmissão diferente. Não é entericamente transmitida, mas é predominantemente por via sexual, parenteral e até mesmo por via vertical. Então, nas regiões do Sudeste Asiático, na China, o vírus da hepatite B ele é responsável por um grande número de casos de aquisição vertical. Mães gestantes infectadas pelo vírus B transmitem a sua infecção durante o trabalho de parto para os recém-nados. Tem um período de incubação um pouquinho mais longo, mas ela é uma infecção que gera infecção crônica. Então, um percentual de 5 a 10% dos adultos que se contaminam com o vírus de hepatite B pode desenvolver forma crônica, e essa forma crônica, alguns anos depois, ou até décadas depois, pode levar ao aparecimento de cirrose e suas complicações. Já existe, felizmente, desde os anos 80, tanto imunização ativa quanto imunização passiva contra o vírus da hepatite B. A descoberta do antígeno na Austrália, né, foi um divisor, foi um marco na moderna hepatologia, foi uma descoberta feita por esse médico, na realidade um geneticista, na Filadélfia, chamado Baruch Blumberg. Ele não era nem um hepatologista, muito menos um infectologista, ele era um geneticista que estava estudando proteínas que pudessem ser, de alguma forma, frequentes em populações de várias partes do globo. Então, estudando o soro de um aborígene australiano, misturando esse soro com o soro de um hemofílico da cidade de Nova York, politransfundido, ele encontrou uma proteína que se precipitava e deu a essa proteína, a esse antígeno, essa partícula estranha, o nome de antígeno Austrália. Na verdade, ele não tinha a menor noção que essa partícula tinha alguma relação com o vírus da hepatite B. Na realidade, o trabalho original do Blumberg descrevia um novo antígeno no soro de leucêmicos. O trabalho original dele, publicado em 64, 65, era sobre um novo antígeno na leucemia, porque ele estava querendo estudar em que populações esse antígeno era mais prevalente, e verificou que em pacientes leucêmicos politransfundidos, esse antígeno se encontrava com uma frequência muito maior. Somente em 1968 é que foi feita essa ligação entre este antígeno na Austrália e, efetivamente, o vírus que nós conhecemos hoje como o vírus da hepatite B. O professor Clementino Fraga Filho e o professor Figueiredo Mendes trouxeram o professor Baruch Blumberg para a Academia Nacional de Medicina nos anos 70. Ele veio visitar o serviço do professor Figueiredo Mendes na Santa Casa e foi convidado a fazer uma palestra, e aí é a foto demonstrando ele aqui na bancada acadêmica, nesse mesmo anfiteatro Miguel Couto, ao lado do saudoso professor Magalhães Gomes. Então, o vírus da hepatite B é um vírus bem mais complexo, ele é um vírus envelopado, ele tem no seu envelope, na sua superfície, aquilo que nós chamávamos de antígeno Austrália, hoje chamamos de
HBsAg, o antígeno de superfície do vírus B. São 3 tipos diferentes de moléculas, uma de pequeno peso molecular, outra de médio peso molecular e outra de peso molecular maior. E temos no interior do vírus o chamado HBcAg, o antígeno do coração do vírus da hepatite B. Além disso, temos o DNA, quer dizer, o vírus da hepatite B é um vírus DNA e não RNA, como os outros, e uma enzima que catalisa, como toda boa enzima, um mecanismo de reprodução viral, que é a DNA polimerase. Além disso, o núcleo da célula, o núcleo do vírus, ele também produz uma partícula que é o HBeAg, o sistema antígeno e anticorpo E, tem importância em termos de patogenicidade, reprodutibilidade e de infectividade. Mais recentemente, vários outros antígenos começaram a ser estudados, como esse HBcRAg, o antígeno relacionado à região do core do vírus de hepatite B. O vírus de hepatite B tem uma distribuição bastante interessante em todo o globo. No Brasil, inclusive, nós temos vários genótipos diferentes do vírus B. Esse é um trabalho bem recente, publicado pelo grupo da Fundação Oswaldo Cruz, liderado pela doutora Elizabeth Lamp, que publicou qual era a diferença dos tipos do vírus B no próprio Brasil. E verificamos que, na grande maioria, na cor azul, o vírus da hepatite B que predomina no Brasil é do genótipo A. Enquanto que na região sul, talvez pela imigração italiana, de alemães, existe mais o predomínio do genótipo do tipo D. A infecção pelo vírus B tem um impacto muito grande, né? Nós temos cerca de 2 bilhões de indivíduos que foram ou que estão infectados pelo vírus de hepatite B. A maioria com marcadores de infecção passada, resolvida, infecção pretérita. Mas alguns desses que se contaminaram ainda continuam cronicamente infectados e acabam desenvolvendo hepatite crônica, cirrose e suas complicações. Então, pelo menos 25% a 40% daqueles indivíduos que foram contaminados acabarão, num determinado momento, desenvolvendo hepatite crônica, cirrose ou suas complicações. O grande objetivo do tratamento da hepatite B, ainda hoje, é apenas a supressão da replicação viral. Como ele é um vírus DNA e tem uma reprodução intranuclear, o genoma do vírus da hepatite B se integra com o genoma do dono do vírus, do hospedeiro. E essa integração faz com que haja muita dificuldade de você conseguir erradicar o vírus da hepatite B. Então, na realidade, o que nós alcançamos com o tratamento é a supressão da reprodução viral, da replicação viral, e obviamente que essa supressão ela é acompanhada de uma redução da atividade inflamatória, uma diminuição da fibrose, da cicatrização do fígado e da progressão da doença. Então, esse é um objetivo que é o que nós conseguimos alcançar. Vejam que existem já várias medicações disponíveis no mercado, algumas são de aplicação subcutânea, como o interferon. O tratamento feito com interferon é um tratamento finito, 48 semanas, seja com velho interferon, seja com novo interferon. E também tratamento oral, com análogos nucleosídicos ou nucleotídeos, como lamivudina, defovir, entecavir e até mesmo o tenofovir. Recentemente, o Ministério da Saúde publicou esse PCDT, que é um protocolo de diretrizes de tratamento da hepatite B, publicado recentemente em 2016, e que colocou à disposição no arsenal terapêutico, além do PEG interferon, que é aplicado uma vez por semana, o tenofovir e o entecavir. Então, veja que com esses 2 novos medicamentos, tenofovir e entecavir, e mais o interferon, a minha taxa de supressão viral ela é razoavelmente boa. Cerca de 70% a 78% dos pacientes, ao final de 1 ano de tratamento, estão com a quantidade de vírus indetectável ou zerada. Mas a chance que esse paciente tem de fazer a soroconversão do antígeno E, que é um marcador de replicação viral, para o anti-E é muito pequena, não ultrapassa 20%. E menos ainda a chance da eliminação do HBsAg, que é o antígeno de superfície do vírus B, passado chamado de antígeno Austrália. Menos de 5% a 10% desses doentes conseguem se livrar do HBsAg. Isso na população que tem hepatite crônica HBeAg positivo. Na população que tem a hepatite crônica com a mutação precore, HBeAg negativo, a supressão viral é alta com essas medicações, mais ou menos 87% a 90%,
mas a perda do HBsAg, que seria tudo aquilo que nós desejaríamos, a perda do HBsAg se traduz sempre por um melhor desfecho clínico. O paciente deixa de ter replicação, ele praticamente passa a ser um indivíduo que teve contato com o vírus da hepatite B. Essa chance de cura é de, no máximo, 5 a 10% ao final de um ano. A evolução do tratamento da hepatite B chegou agora em 2016 com outro análogo do tenofovir, chamado tenofovir alafenamida. O tenofovir é uma droga que produz muita lesão renal, tubular, renal e principalmente lesão óssea, desmineralização óssea. Então, os pacientes que tomam tenofovir durante um longo período de tempo podem fazer tubulopatias e principalmente podem desenvolver disfunção, desmineralização óssea. Então, essa nova droga chamada TAF, tenofovir alafenamida, tem o melhor perfil de segurança, produz menos comprometimento renal e menos comprometimento ósseo, do ponto de vista avaliado através da densitometria óssea. Então, vejam nesse slide que, comparando o tenofovir com o tenofovir alafenamida, o tenofovir alafenamida produz bem menos complicação glomerular, tubular e óssea. E nós estamos praticamente entrando dentro de uma nova era de tratamento da hepatite B. Nós acompanhamos nesses últimos 5 anos uma revolução no tratamento da hepatite C, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas também começaram a surgir nesses últimos 2 ou 3 anos novos agentes antivirais diretos ou até mesmo agentes imunomoduladores ou imunoestimulantes que tendem a fazer com aquilo que a gente considera que é o ideal, que é a cura completa, a cura definitiva da infecção pelo vírus B. Então, mesmo que esse paciente ele fique com a carga viral suprimida, ou que ele consiga fazer a soroconversão do E para o anti-E, do S para o anti-S, esse paciente ele ainda tem chance, se tiver uma imunossupressão, uma quimioterapia, uma radioterapia, de ter a reativação da hepatite B. Isso por quê? Porque o vírus, o genoma do vírus, ele se integra ao genoma do dono do vírus, o genoma do próprio hospedeiro. Então, o que nós conseguimos hoje, basicamente, é apenas a supressão da replicação viral. Mas o que nós gostaríamos seria a cura completa, que seria exatamente a eliminação definitiva do próprio vírus da hepatite B, impedindo, inclusive, a formação desse mini cromossoma chamado de cccDNA. E existem várias drogas que estão sendo estudadas. A indústria farmacêutica resolveu que, nos próximos anos, ela vai focar no tratamento da hepatite B. Para ela, a hepatite C é um assunto resolvido, é uma página virada, a infecção pelo vírus C. As drogas que nós temos hoje curam 97%, 98% dos pacientes. Então, drogas que inibam a entrada do vírus dentro da célula, drogas que inibam a produção do cccDNA, que inibam a produção do RNA mensageiro e assim por diante. Essas drogas todas estão já em fase pré-clínica, fase 1, fase 2. Muito provavelmente, nesses próximos anos, chegarão drogas novas que irão efetivamente erradicar o vírus da hepatite B. Uma palavra muito rápida sobre hepatite delta. Hepatite delta, na realidade, é um vírus defeituoso, é um vírus híbrido, em que ele tem no seu interior um RNA e não um DNA, mas o envelope do vírus é o próprio HBsAg, é o próprio antígeno da superfície da hepatite B. Então, ele é um vírus defeituoso que infecta não só o ser humano, mas ele infecta também plantas, ele infecta também animais, então ele interessa a medicina humana, a medicina veterinária, e ele é um vírus que tem no nosso meio uma expressão maior quando ocorre a chamada superinfecção. O indivíduo já era previamente infectado pelo vírus B e ele recebe, num segundo momento, uma superinfecção pelo vírus delta. E ele provoca essa entidade que é mais encontrada na região da Amazônia, chamada de febre negra de Lábrea. Então, lá naquela região de Lábrea, existe lá uma situação em que o indivíduo tem febre, tem hemorragia digestiva, ele tem hematêmese, por isso a palavra negra, e em homenagem à região de Lábrea, eles chamam aquilo de febre negra de Lábrea. Na verdade, isso é uma superinfecção entre o vírus B e o vírus da hepatite delta. Para finalizar, eu queria abordar um pouquinho a questão do vírus C. Como chamei a atenção, esse talvez tenha sido o vírus que tenha tido, nesses últimos 20 anos, uma revolução, não só no seu diagnóstico, mas também no seu tratamento. O vírus C ele era
identificada até os anos 70 com essa terminologia, hepatite não A, não B. Indivíduos que recebiam transfusão de sangue, eram usuários de drogas injetáveis, eles acabavam se contaminando, fazendo uma hepatite, mas que você não poderia atribuir aquela hepatite nem ao vírus A, que não é um vírus parenteralmente transmitido, nem ao vírus B, porque a pesquisa do vírus B já estava sendo feita. Então, esse termo não A, não B foi cunhado em 1975 por esse autor chamado Steven Feinstein. Somente em 89 esse vírus foi sequenciado, clonado, identificado, e a partir de 1992 surgiram os primeiros testes em bancos de sangue para fazer a triagem sorológica do vírus de hepatite C. Então, essa é uma foto que mostra os 4 descobridores do vírus de hepatite C, e essa foto em homenagem ao 25º aniversário da descoberta do vírus de hepatite C. Então, aí os 2 colaboradores de origem asiática e o Dr. Daniel Bradley e o Dr. Michael Hilton, que foram os descobridores do vírus de hepatite C. O vírus de hepatite C, bem diferente do vírus B, tem um modelo de replicação completamente diferente. O vírus B é um vírus de reprodução intranuclear. O vírus de hepatite C ele é um vírus de reprodução intracitoplasmática, ou seja, não há contato do genoma do vírus com o genoma do dono do vírus, com o genoma do hospedeiro. E esse slide é interessante para chamar a atenção o quão diferente é o vírus C do B e do HIV. Então, quando eu trato a hepatite B e trato a infecção pelo HIV, o objetivo desse tratamento é supressão viral. Mas o tratamento é um tratamento de longa duração, muitas vezes a vida inteira. Já o vírus da hepatite C, não. Como ele não é reprodução intranuclear e sim intracitoplasmática, o tratamento é curto, o tratamento é finito, hoje, inclusive, com 8 a 12 semanas e com chances de cura superiores a 90%. Mas o que faz a diferença do vírus C, do vírus A, do vírus B? É que o vírus C, uma vez o indivíduo tendo se contaminado por ele, esse vírus ele tem uma chance muito grande de permanecer naquele indivíduo. A chance de imunoeliminação, de eliminação espontânea do vírus C é muito pequena, menos de 20%. A maioria dos indivíduos que se contamina pelo vírus C acaba ficando cronicamente contaminado ao longo de anos, que acaba caminhando para a hepatite crônica, para a cirrose e suas complicações. Então, a nível de Brasil, admite-se que nós tenhamos aí cerca de 2 milhões de indivíduos infectados. Hoje, a hepatite C é responsável pelo menos 1/3 das causas de cirrose, 1/4 das causas de carcinoma hepatocelular. Então, é uma condição clínica muito importante e não só interessa ao hepatologista, mas interessa também ao neurologista, ao dermatologista, ao endocrinologista, porque ela é uma doença multissistêmica. Com muita frequência, a hepatite C dá tireoidite de Hashimoto, com muita frequência induz o aparecimento de anticorpos antitireoidianos, diabetes, lesões dermatológicas como líquen plano, porfiria cutânea tarda, vasculite leucocitoclástica, uma série de outras manifestações, entre elas a crioglobulinemia mista essencial, que é uma vasculite leucocitoclástica que vem muitas vezes acompanhado de manifestações de púrpuras palpáveis, plaquetopenia, glomerulonefrite e assim por diante. Manifestações dermatológicas, como líquen plano, também podem ser induzidas pelo vírus da hepatite C. No passado, como é que nós fazíamos a avaliação da lesão do fígado? Era através da biópsia hepática. O professor Fraga, no livro editado pela Fundação Oswaldo Cruz, e era um livro em que ele dava entrevistas a um determinado jornalista e pesquisador, ele comenta no livro que ele e Lopes Pontes, o professor José de Paula Lopes Pontes, foram praticamente os pioneiros na realização da biópsia hepática, e ele fazia muita biópsia hepática com um professor que trabalhava com o professor Cora, era o chefe do professor Cora, chamado professor José Rodrigues. Então, ele fazia muita biópsia hepática com o professor Lopes Pontes e com o professor José Rodrigues. Hoje, a biópsia hepática praticamente está em desuso. Nós passamos a fazer métodos não invasivos para avaliar o grau de lesão, métodos como métodos bioquímicos, utilizando determinados marcadores bioquímicos, como transaminase, plaqueta, e a elastografia hepática, que é um método que utiliza a pesquisa de uma onda que passa pelo fígado e avalia a dureza do fígado. Então,
Isso é uma revolução, porque hoje você não precisa mais biopsiar o paciente para fazer o diagnóstico de hepatite C. E, para finalizar, o tratamento mais moderno da hepatite C evoluiu nesses últimos 5 anos com a chegada desses novos agentes antivirais diretos. Então, o vírus da hepatite C, como tem uma reprodução apenas intracitoplasmática, se descobriram alguns inibidores da região do processamento da poliproteína, inibidores de protease, inibidores da região da produção da polimerase RNA dependente e da região NS5A. Então, hoje, o tratamento ele é feito através de um coquetel de drogas, né? Um inibidor de protease mais um inibidor de polimerase, um inibidor de protease, um inibidor de polimerase mais um inibidor da região NS5A. E esses esquemas terapêuticos já estão sendo disponibilizados pelo Ministério da Saúde desde 2015. Né? Mais recentemente, o nosso novo protocolo do Ministério da Saúde, publicado agora em 2017, traz uma terceira droga, que tem os 3 inibidores, inibidor de protease, inibidor de NS5A e NS5B, o nome dele chama-se Viquira, com taxas de cura que ultrapassam 90%. Então, nós vivemos esses anos todos com o tratamento da hepatite C com taxas de cura que variavam em torno de 30% a 40%. Estamos chegando hoje a taxas de cura de resposta virológica sustentada superiores a 90%. Isso não só em ensaios clínicos, mas também na vida real. Esse estudo chamado TARGET é um estudo feito nos Estados Unidos com a população de vários hospitais americanos. Vejam que os índices de cura, com qualquer tipo de esquema terapêutico, chega a mais de 95%. E no Brasil? O Brasil fez, através da Sociedade Brasileira de Hepatologia, um levantamento dos nossos dados brasileiros. Cerca de 2.846 pacientes foram catalogados, trabalho inclusive liderado pelo Dr. Henrique Sérgio Coelho, que está aqui presente, e desses pacientes, cerca de 1.500 foram analisados. A nossa taxa de cura está aqui representada, ou seja, para o genótipo do tipo 1, 97% de cura. Tratamento com um comprimido de sofosbuvir, um comprimido de daclatasvir ou cimeprevir, durante 12 semanas, com 97% de chance de cura, para o genótipo 2, 88%, para o genótipo 3, 91%. E o futuro? O futuro está chegando, são 4 drogas que acabaram de ser aprovadas nos Estados Unidos, sem inibidor de protease, sofosbuvir e ledipasvir, sofosbuvir e velpatasvir, com inibidor de protease, grazoprevir e albasvir, ou uma outra droga que acabou de ser aprovada pelo FDA, chamada Maviret, que é o glecaprevir e o pibrentasvir. Essas drogas, muito provavelmente, virão, num futuro próximo, com a combinação de 3 substâncias para tratamento até daquelas falhas. Aqueles 3 a 4% que não curaram serão resgatados com esse esquema terapêutico que aqui está. Então, para finalizar, eu posso dizer que a chance da cura da hepatite C, de 100% de cura da hepatite C, está muito próxima. Estamos caminhando para isso. Há muita chance de que isso aconteça nesses próximos 5 anos. Um único comprimido, juntando inibidor de protease, inibidor de NS5A e NS5B, com 100% de chance de cura. Eu, para finalizar, não poderia deixar de enaltecer a figura do professor Fraga. Eu tive o privilégio de conhecê-lo já no finalzinho da Santa Casa, quando fui fazer meu internato e residência com o professor Figueiredo Mendes, na 8ª Enfermaria, e ele estava já saindo da Santa Casa para ir para o Hospital Clementino Fraga Filho. Mas, 2 anos depois, fui para o Hospital do Fundão fazer o meu mestrado, e lá o encontrei outra vez, e fui trabalhar também com um assistente dileto dele, que era o professor Jorge de Alckmin Toledo. E eu nunca me esqueço que ele e o professor Toledo, um belo dia, nos chamaram, eu, um jovem recém-formado, um aluno de mestrado, e o professor Henrique Sérgio Moraes Coelho, que está aqui presente, para que nós pudéssemos participar ativamente da elaboração da tese do professor Toledo, que iria concorrer à cátedra de gastroenterologia na vaga do professor Lopes Pontes, que tinha se aposentado. E assim fizemos durante 3 anos, trabalhamos, eu e Henrique, na coleta de dados, ajudamos o professor Toledo a escrever a sua tese,
Infelizmente, 1 mês ou 2 meses antes dele defender a tese, ele acabou falecendo e acabou não fazendo o concurso para a cátedra. E esse slide é para mostrar o quanto ele era interessado nas doenças do fígado, né? Embora ele fosse um clínico geral, na melhor acepção da palavra, no fundo, ele era um gastroenterologista e um hepatologista, né, de primeira, porque essas são 3 exemplares de teses que ele fez, não só de docência livre, mas também de cátedra. Contribuição ao estudo da exploração funcional do fígado, hepatites por vírus, estudos sobre a coagulação sanguínea na patologia hepática. Então, 3 teses, todas elas sobre fígado, que me levou a perguntar, ele era um clínico geral ou um verdadeiro hepatologista? Então, fica aqui a nossa homenagem, não só a ele, mas aquelas pessoas com quem eu trabalhei, que me deram uma formação na área da hepatologia. Aqui o professor Clementino Fraga Filho, junto com o professor Fernando Guerra Alvaris, professor Tomás de Figueiredo Mendes. Ele aqui no Congresso Brasileiro de Hepatologia, feito no Rio de Janeiro, em 99, ao lado de Milton Arantes, Márcio Fonseca, ao lado de Fernando Portela. E homenagear os nossos mestres é sempre uma boa lembrança. As pessoas com quem eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de fazer a minha formação, começando por Figueiredo Mendes, na Santa Casa, depois Jorge Toledo, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, juntamente com o professor Fraga, e ao meu maestro soberano, que eu sempre faço questão de homenagear, o professor Mário Barreto Corrêa Lima. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Carlos Eduardo Brandão, e, por favor, sente-se aqui conosco para presidir o simpósio. Dando sequência a esse simpósio do centenário de nascimento do acadêmico professor Clementino Fraga Filho, eu tenho a honra de dar continuidade chamando o professor Milton do Reis Arantes, que com o professor Clementino Fraga trabalhou durante toda a sua permanência na Santa Casa, depois também no Fundão, e o professor Milton Arantes assumiu o serviço de gastroenterologia e clínica médica, 4ª cadeira e 20ª cadeira, 4ª enfermaria e 20ª enfermaria da Santa Casa, quando do falecimento do professor Clementino Fraga. Muito obrigado, Milton. Agora é contigo. Olha o seguinte. Isso. Tá ótimo. Excelentíssimo senhor, me dá um foco melhor aqui. Isso, essa agora é melhor. Positivo. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Jorge Alberto Costa e Silva, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Cumprimento os acadêmicos José Galvão Alves e Carlos Eduardo Brandão pela iniciativa desta homenagem comemorativa do centenário do nascimento de Clementino Fraga Filho, que em vida foi modelo de identificação do médico e do professor para tantas gerações. Ele aí está, em 1958, no ato de posse como membro titular desta academia, que hoje homenageia. Outra imagem. A outra imagem. Isso. Clementino Fraga Filho, carioca de coração, nasceu em Salvador, a 11 de agosto de 1917. Seu pai, professor catedrático da Faculdade de Medicina
da Bahia. Ao ser eleito deputado federal, transferiu-se com a família para o Rio de Janeiro. Quando aqui chegou, Fraga Filho tinha a idade de 4 anos. Estudou no Colégio Santo Inácio e, em 1934, iniciou sua graduação na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, diplomando-se em 1939. Ainda estudante, iniciou a prática docente como auxiliar de ensino de História Natural e Botânica no curso pré-médico. Mereceu o prêmio Benchon des Arts pela obtenção das maiores notas ao longo do curso. Foi orador da turma e, em seu discurso, afirmou: a formação do médico exige preparo técnico e capacidade moral, inteligência dócil e esclarecida no estudo. A companhia dos livros lhe deve ser fiel pela vida fora, da alvorada ao crepúsculo, mas é de sua alma que se pedem os seus melhores dotes, que lhe hão de ser norma e guia nas relações com pacientes e colegas. A formação clínica de Fraga Filho iniciou-se no serviço do seu pai e mestre, onde havia interesse especial pela patologia hepática. Voltamos ao fígado, né? Figueiredo Mendes o denominou patriarca da hepatologia, por sua atividade nesse setor de conhecimento, ainda na década de 1930. Tal pai, tal filho, disse Josué Montelo, e continuou: bem sabemos, pela doutrina dos educadores e dos biógrafos, que na origem de toda vocação está um exemplo, mas o bom desempenho desta vocação, para que seja mais do que uma vida imitada, depende da aptidão que a corresponde. Só a aptidão permite ir além do paradigma, com o encontro adequado de uma nova personalidade que segue o exemplo, mas não se subordina a este servilmente, para ser ele próprio, fiel ao modelo, mas autônomo na sua expansão e na sua afirmação. Fraga Filho jamais escondeu o propósito de imitar o pai, como, aliás, declarou no discurso de posse da Cátedra de Clínica Médica da Faculdade Nacional de Medicina. Igual influência paterna terá sido exercida em seu irmão e amigo, Hélio Fraga, figura distinguida na área da tisiologia aqui no exterior. E a escolha da medicina se prolongou em Eduardo Fraga, o filho mais jovem, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Em 1944, já assistente da Faculdade Nacional de Medicina, Fraga Filho apresentou em concurso pela docência livre a tese Contribuição ao estudo da exploração funcional do fígado. Seguiram-se vários trabalhos, entre os quais Etiopatogenia e Clínica das Icterícias, Fisiopatologia e Clínica da Insuficiência Hepática, Provas Funcionais Hepáticas e Terapêutica da Cirrose Hepática. No final da década de 40, realizou as primeiras biópsias hepáticas por punção no Brasil, utilizando a agulha de Wien Silverman. Datam dessa época os primeiros cursos de extensão universitária em hepatologia no Brasil, ministrados no Rio de Janeiro e na Universidade da Bahia. Na década de 50, novas ações. Publicou um primeiro trabalho sobre fígado e imunidade, anticorpos heterólogos na hepatite por vírus, e defendeu a tese Hepatite por vírus em seu primeiro curso para a cátedra. Analisou analogias e diferença entre as hepatites infecciosas e por soromóloga, como eram então denominadas, com base em estudo histopatológico do material colhido por biópsia. Classificou-se nesse concurso em segundo lugar, obtendo, contudo, da comissão examinadora 2 indicações para o primeiro. O resultado lhe valeu moção da congregação para preenchimento efetivo da vaga existente, independentemente de novo concurso. Fraga agradeceu a honraria, mas declarou a intenção de submeter-se à próxima seleção. Corridos 16 anos de sua formatura, em 1955, assumiu o cargo de professor catedrático da primeira cadeira de Clínica Médica, sediada na Santa Casa da Misericórdia.
sua tese, Estudos sobre a coagulação sanguínea em hepatologia hepática. Trabalho original, alicerçado em extensa investigação, apresentado no Congresso Mundial de Gastroenterologia no Canadá. Entre 1956 e 1978, desenvolveu-se a primeira cadeira de clínica médica e, na sequência, o serviço da primeira clínica médica pela extinção do regime de cátedras, ao tempo da reforma universitária. Funcionando na 4ª e 20ª Enfermaria, no Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia, adquiriu prestígio nacional pela excelência de sua atividade educacional e do pioneirismo em pesquisa clínica. Um ambiente estimulante reunia professores experimentados e jovens médicos em início de carreira docente, bem aparelhado, com significativa produção científica, pessoal qualificado e aplicação de novos conceitos em educação médica. O serviço tornou-se polo exportador de conhecimento para locais distantes do Brasil. Isso ajudou a valorização da clínica médica no confronto com o avanço das especialidades. O conjunto de professores e pesquisadores reunidos por Fraga Filho teve repercussão importante na hepatologia brasileira, como atestam as edições especiais do Jornal Brasileiro de Medicina, em 1968, Patologia e Clínica das Doenças do Fígado, em 1968, Hepatologia, em 1971, que se reuniam trabalhos da autoria de vários integrantes desse grupo, que trabalhavam nesse setor desde o final da década de 1950. No correr dos anos de 1960, seguiram 3 importantes trabalhos: Circulate Anti-Liver Antibodies in Liver Disease, hepatite aguda alcoólica, hepatites prolongadas e hepatites crônicas. Este último, em que se discutiam peculiaridades evolutivas das hepatites, foi considerado artigo original. Considerado líder brilhante, de brilhante escola e pioneiro da hepatologia por Figueiredo Mendes, foi ele convidado, como foi mostrado pelo Dr. Carlos Eduardo Brandão, para proferir a conferência de abertura do primeiro Congresso Brasileiro de Hepatologia na cidade de Caxambu, em 1969. 30 anos depois, a convite de um discípulo seu, Fernando Portela, coube-lhe novamente a conferência de abertura do 15º Congresso Brasileiro de Hepatologia aqui no Rio de Janeiro. Clementino Fraga Filho realizou-se tanto na assistência clínica quanto nas atividades do magistério. Valorizou a relação médico-paciente na clínica privada e no serviço universitário. E, por isso, criou o setor de medicina psicossomática, entregando sua chefia a Danilo Perestrelo, pioneiro em seus estudos sobre a medicina da pessoa. Sensibilidade, empatia e dedicação foram algumas das características que permitiram a Fraga Filho manter grande atividade na clínica privada, estimado e admirado por seus pacientes. Entre eles, Vinícius de Moraes, que o chamava o profeta do fígado. Para ele, conhecer a pessoa que tem a doença é tão importante quanto conhecer a doença que tem a pessoa. Cícero Adolfo da Silva, amigo de longa data, professor da Faculdade de Medicina da Bahia, ao saudá-lo, por ocasião dos seus 80 anos, relembrou a afirmação de Paul Méliès, que tanto agradava Fraga Filho. No momento de sua aposentadoria, o clínico francês afirmou: muitos creem dever algum reconhecimento ao médico que sou. De fato, sou apenas seu devedor. Dar-me a eles me permitiu dar a mim mesmo a impressão de ter sido útil. A minha vida ganhou o sentido que não teria se não fossem eles. Além da marcada produção científica, com cerca de 450 publicações, como autor único ou em parceria com colaboradores, dedicou atenção especial à educação médica. Foi membro atuante e presidente da Associação Brasileira da Educação Médica, ABEM, e vice-presidente da Federação Pan-Americana de Faculdades, com sede em Caracas. No correr de 15 anos, fez parte intermitente da Comissão do Ensino Médico do Ministério da Educação e Cultura. Teve
teve decisiva influência na elaboração de 4 documentos por ela produzidos, uma contribuição significativa para a reorientação do ensino médico no país. Participou também na Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior, do Conselho Nacional de Saúde e do CONASP, o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária. Em sua trajetória no ensino médico, teve a colaboração ininterrupta da Alice Rosa, que foi otorgada em 2013 a Ordem Francisco Hernandes, em reconhecimento à sua contribuição à educação médica nas Américas. As qualidades de médico e professor se acrescentaram habilidades administrativas, demonstrada como reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor da Faculdade de Medicina, presidente da Comissão de Implantação do Hospital Universitário, do qual foi o primeiro diretor-geral. Deolindo Couto, em seu discurso na inauguração da Sala das Congregações do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, prestou homenagem a Fraga e a seu irmão, reitor à época. O comando apto e hábil de Clementino Fraga Filho e o desenganado patrocínio de Hélio Fraga conferem aos 2 irmãos predestinados lugar de realce no ensino médico brasileiro, recebendo a herança de constituições inacabadas, a despeito do esforço de predecessores solícitos, deram caráter prioritário ao projeto, cuja execução se estava ultimando. Durante o período da reitoria, um fato político exigiu de Fraga Filho a manifestação de suas habilidades de liderança e negociação. Em pleno regime autoritário, estudantes, especialmente no Rio de Janeiro, deram início ao movimento contra as instituições universitárias. Inspirados na revolta estudantil que agitava a Europa, centralizada em Paris, reuniram-se milhares de estudantes no Teatro de Arena da Universidade e exigiram a presença dos membros do Conselho Universitário que iniciaram a sua sessão no Palácio da Reitoria. Zuenir Ventura, em seu livro 1968, O Ano que Não Terminou, relata o desassombro do reitor no encontro com a polícia que cercara o campus. A qualidade de hábil negociador foi confirmada quando obteve a retirada da milícia após gestões junto ao governador de Estado. Durante os 65 anos de trabalho na Santa Casa, na Faculdade de Medicina, no Hospital Universitário, Fraga Filho foi dedicado aos doentes, incentivador de seus colaboradores, leal aos seus colegas e amigos. Reconhecido a secretária Icléia Giordano, que o acompanhou com dedicação e eficiência por mais de 50 anos na Santa Casa, o Hospital Universitário e até o final na atividade em sua clínica privada. Cumprida a carreira universitária na Federal do Rio de Janeiro, Clementino Fraga Filho retornou à Santa Casa da Misericórdia em 1986, reiniciando suas atividades na 4ª e 20ª Enfermaria, tradicionais ambientes de assistência e ensino nos tempos da primeira cadeira de Clínica Médica. Entre suas iniciativas, sobressaíram 2 programas educacionais, um de pós-graduação, curso de especialização em Clínica Médica, e outro de educação continuada em gastroenterologia, 3 manhã na Santa Casa. O primeiro, aprovado pelo Ministério da Educação, foi inovador pela inclusão na estrutura curricular das disciplinas epidemiologia clínica, ética na prática clínica, psiquiatria para o clínico. O segundo, 3 manhã na Santa Casa, se manteve por 17 anos, com apresentações anuais de especialistas qualificados. A conferência de abertura das primeiras 3 manhãs versou o tema transplante hepático, proferido pelo cirurgião José Roberto Neri, da Universidade de Miami, estando presente 4 pacientes brasileiros por ele operados. No campo da investigação, em parceria com o Departamento de Virologia da Fiocruz, conduzido à época por Clara Yoshida, a equipe médica do serviço executou projetos de pesquisa sobre marcadores virais das hepatites que resultaram na vacinação contra o vírus da hepatite B de funcionários, médicos e professores da Santa Casa em moradores de Rua da Lapa, cuidado pelas Irmãs Missionárias da Caridade,
Teresa de Calcutá, e outro no berçário do Instituto Romão Duarte, pertencente à Santa Casa, vacinando-se também médicos, funcionários, adolescentes e recém-natos. Na atividade assistencial, na área da gastroenterologia e patologia, ressalta a prestação permanente de serviços 2001 à população de rua, assistida pelas referidas Irmãs Missionárias da Caridade, com vacinação obrigatória contra a hepatite B. Conclusão. Há 33 anos, o Conselho Universitário aprovou por unanimidade voto de louvor apresentado pela professora Ana Maria Castro como prova de justo reconhecimento por seu incansável trabalho. E nessa mesma sessão, em 1985, nasceu o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, em homenagem proposta pelo reitor Horácio Macedo. Deixou o professor Fraga, então, o legado de excelência profissional e do compromisso ético na educação médica e na prestação da assistência ao doente, a servir de inspiração e de modelo para os que se dedicam à prática e ao ensino da medicina. Clementino Fraga Filho faz lembrar o pensamento do poeta. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Clementino Fraga Filho. Obrigado. Dando sequência às nossas atividades, eu gostaria de que viessem participar da mesa o professor Henrique Sérgio Moraes Coelho, professor Antônio José de Vasconcelos Carneiro e o Milton Arantes, por favor, permaneça na mesa. Professor Milton Arantes. Na composição desse momento, nós idealizamos que os convidados falassem não só da história, mas do legado. Para isso, estão aqui dois eminentes professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Henrique Sérgio Moraes Coelho e o professor Antônio José de Vasconcelos Carneiro, que farão uma apresentação sobre o momento atual da gastroenterologia, hepatologia e do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Começaria com o professor Henrique Sérgio Moraes Coelho. Eu te mandei mensagem. Vocês perdoem minha voz, que eu estou um pouco rouco. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, é com muito prazer que eu venho a esta casa para apresentar um pouco do que o professor Fraga deixou de legado no hospital que leva seu nome. Eu sempre tenho cuidado, e é quase hoje uma coisa assim automática para mim, que quando falam do Hospital Clementino Fraga Filho, se refere muitas vezes ao Hospital do Fundão, por uma questão geográfica, né? E eu sempre falo assim, não, o hospital não é o Hospital do Fundão, é o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Isso tem uma história, e um pouquinho dessa história e sua relação com a hepatologia é que eu vou procurar contar agora. A ligação do professor Fraga com, como nós sempre o chamamos, né, carinhosamente, com a hepatologia, vem desde 1944, quando apresentou uma tese de livre docência sobre
a relação da função glicídica com o fígado. Isso é muito interessante, porque hoje se discute muito a questão da resistência insulínica, né, o papel do fígado na esteatose hepática, e você veja que em 1944 ele já tinha essa percepção e essa preocupação. E hoje nós sabemos que distúrbios da função glicídica, como o diabetes, por exemplo, podem ser um fator importante no desenvolvimento da cirrose hepática. Ele publicou vários trabalhos entre 1940 e 1950 e estou lendo melhor sem óculos, sendo precursor da biópsia hepática no Brasil com a agulha de von Silverman. Então, a biópsia hepática permanece um método importante no diagnóstico das doenças do fígado e é praticada hoje, talvez com menos frequência por conta dos métodos diagnósticos que nós temos, mas ainda hoje bastante utilizado, não mais com essa agulha. Em 54, no seu concurso para a Cátedra de Clínica Médica, novamente uma tese em hepatologia sobre as hepatites virais, e um ano após, uma nova tese na área, estudou a coagulação sanguínea em patologia hepática com um professor, juntamente com o professor Halley Pacheco. Entre 56 e 78, na primeira cadeira de Clínica Médica, na 4ª e 20ª Enfermaria, desenvolveu uma verdadeira escola de hepatologia, né, com importantes pesquisadores, colaboradores e professores com intensa produção científica. Desta verdadeira escola de hepatologia surgiram nomes como Jorge de Alckmin Toledo, Antônio Boavista Neri, Fernando Portela, para citar apenas alguns com que eu tive um contato posterior. Eu não fui da Santa Casa, eu não fui, na época de estudante, eu fui da 4ª cadeira de Clínica Médica, era o professor Lopes Pontes. Mas nós tínhamos frequentes reuniões e podia observar o trabalho que o professor Fraga desenvolvia e a tendência que havia nesse grupo, né, de produção nessa área de hepatologia que muito me encantava. Então, eu não participei nessa época, mas lá no Hospital São Francisco de Assis, onde eu era assistente, eu tive a influência do professor Rodolfo Rouco e do professor Higino Hércules, que era o professor Rouco, um grande clínico geral, mas que gostava muito de hepatologia. Então, desde 1973, que foi a época que eu me formei, nós tínhamos uma sessão de doenças do fígado e patologia, junto com o professor Rouco e o professor Higino Hércules. Posteriormente, né, a partir de 78, quando foi fundado o Hospital Universitário, então eu tive maior contato com o professor Fraga e também com o seu assistente querido, o professor Jorge Toledo, que, a partir de então, se tornou um orientador em muitas das minhas atividades médicas, inclusive na tese de mestrado. Bom, embora muito envolvido assim, com a administração escolar, né, e hospitalar, o professor Fraga foi diretor do hospital entre 78 e 85, e de volta e meia me chamava no seu gabinete e queria saber quais são as novidades que havia na hepatologia, na gastroenterologia, e muitas vezes se referia a mim como aquele menino do fígado, e me chamava lá para a gente conversar um pouco sobre as coisas que estavam acontecendo, e eu também queria mostrar, como um filho gosta de mostrar para o pai, aquilo que estava fazendo. Então, eu levava para ele os artigos que a gente ia levar para os congressos, e ele gostava muito dessa conversa e dessa troca. Em 1995, no Fundão, o professor Fraga já tinha saído, e ele já estava na Santa Casa, e eu fui convidado para assumir a chefia da Clínica Médica. E nós, com formação com o professor Lopes Ponte, com o professor Clementino, sempre demos essa importância para a Clínica Médica. Então, assim, os primeiros 20 anos da minha vida profissional foi dedicado à Clínica Médica. A hepatologia era uma pequena parte do meu tempo que eu dedicava nessa área. Nesse momento, eu comecei a fazer um ambulatório de clínica médica um pouquinho viciado em hepatologia. Na época, eu conseguia ter 3 salas, junto com estagiários e residentes, e aquilo ali serviu de núcleo para mais tarde a gente desenvolver algo maior nessa área. Em 1995, eu fui convidado para assumir a chefia do Serviço de Gastroenterologia, onde permaneci até 2003. Já nessa ocasião, em 2003, em função do grande avanço
das doenças gastroenterológicas e hepáticas, nós tínhamos diversos ambulatórios especializados. Mesmo quando eu já era, nessa ocasião, nós já tínhamos ambulatórios especializados em doenças do esôfago, doenças pancreáticas, doença inflamatória intestinal e também de doenças hepáticas. E em função da necessidade de estudar mais profundamente, em função do volume que esse ambulatório de doenças do fígado tomou dentro do hospital, em comum acordo com os colegas da gastroenterologia, na época a professora Celeste Elia era chefe da disciplina, nós combinamos de fazer, de fundar um serviço de hepatologia, que, do ponto de vista assistencial, era independente da gastroenterologia, mas do ponto de vista da Faculdade de Medicina do departamento, a hepatologia era e continua sendo, fazendo parte da gastroenterologia. Então, em 2003 até hoje, 2017, com 14 anos, então eu lidero um grupo de colegas, hoje nós somos 16 colegas, que se dedicam à hepatologia como sua principal função, e é um grupo que começou pequeno e foi se desenvolvendo a partir, todos esses colegas foram trazidos da clínica médica e puderam fazer comigo, então, o primeiro serviço, né, de hepatologia de escolas públicas do Brasil. Nós temos hoje somente duas escolas que têm serviço de hepatologia, que é a UFRJ e a Bahia. Todos os outros, a hepatologia ainda é um setor, né, hospitalar, vamos dizer assim, associado à gastroenterologia. Em 1997, ainda como chefe da gastroenterologia, nós iniciamos o programa de transplante hepático do Hospital do Fundão. Foi o primeiro programa de transplante hepático do Rio de Janeiro, que hoje já conta com mais de 500 transplantes realizados, tá? Mas, infelizmente, há um ano atrás, nós tivemos que interromper esse programa por problemas econômicos e problemas estruturais que o hospital passou na ocasião. Bom, é um setor muito produtivo. Para vocês terem ideia, nós temos hoje cerca de 40 salas de atendimento de ambulatório em doenças do fígado. São atendidos em torno de 1.500 pacientes com doenças hepáticas, né? E trabalham nesse ambulatório cerca de 40 profissionais de saúde, embora vocês vejam, nós somos 13 profissionais, entre médicos e professores, mas temos diversos colegas de outras instituições, mestrandos, doutorandos, residentes e cerca de 10 colegas que são assistentes voluntários deste ambulatório há mais de 10 anos. Não temos uma enfermaria própria, agora conseguimos uma enfermaria de 6 leitos, mas internamos uma média de 12 pacientes no hospital, em torno de 400 pacientes por ano no setor de hepatologia, né, e em torno de 18 mil consultas anuais. E temos ambulatórios especializados dentro da hepatologia, já visando o aspecto da pesquisa, ambulatórios de hepatite B, hepatite C, de transplante hepático, de cirrose hepática, de doenças autoimunes, de doenças hepáticas em doentes renais. Então, isso permitiu com que a gente fizesse também, nesse período de 14 anos, muitas pesquisas. A gente participa de muitos projetos de pesquisa com drogas novas no hospital. No caso, Eduardo até apresentou um desses estudos que nós participamos. E hoje são cerca de mais de 150 teses de mestrado e doutorado orientados por esse grupo, né? E praticamente todos os serviços de gastroenterologia do Rio de Janeiro contam com hepatologistas formados na nossa escola. Mais recentemente, há 4 anos, conseguimos na MB que a hepatologia fosse considerada uma especialidade em certos aspectos. Temos residência médica em hepatologia hoje, independente da gastroenterologia. O candidato pode vir através da clínica médica, fazendo 2 anos de clínica médica, depois direto à patologia, ou ele pode fazer, como vinha fazendo já há algum tempo, 2 anos em clínica, 2 anos em gastro e depois mais 2 anos em hepatologia. O grupo eu conto com um grupo muito já experimentado, diversas pessoas
já tem posição de destaque aqui no Rio de Janeiro. A professora Cristiane Vilela, por exemplo, é a presidente do Grupo do Fígado do Rio de Janeiro. O professor Brandão, aqui na academia, também já foi presidente do Grupo do Fígado. E esse que vos fala já foi presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Esse grupo também é um grupo bastante atuante em termos de publicações. Foram mais de 150 publicações internacionais nesse período. E nós somos referências para algumas doenças como hepatite virais, carcinoma hepatocelular e transplante hepático no Rio de Janeiro. É um grupo muito forte do ponto de vista assistencial, porque trabalhamos com um número muito grande de pacientes. Para vocês terem uma ideia, no último ano, quando começou o tratamento da hepatite C com as novas drogas antivirais, nós tratamos 800 pacientes no primeiro ano de utilização dessas medicações. Tá? Isso faz com que a gente receba muitos candidatos, né, à residência, à especialização. Temos também um curso de especialização em hepatologia, de modo que tudo isso que eu falei, na verdade, é para mostrar que uma semente, às vezes plantada muito tempo antes, vai, ao longo do tempo, isso tudo é um caminho contínuo que começou pelo professor Fraga, passou pelo professor Jorge Toledo, que foi muito importante nessa questão da hepatologia, e hoje a hepatologia tomou um vulto muito grande em função da frequência com que as doenças são doenças muito frequentes na população. Isso faz com que talvez a gente necessite de uma área, como a gente tem um serviço para cuidar dessas doenças. Eu terminaria falando um pouco que o exemplo e a história do professor Fraga, ela está presente em tudo aquilo que nós fazemos, na origem da nossa especialidade aqui no Brasil, né? Nos trabalhos que ele apresentou, nós lemos várias vezes. Eu me lembro dessa edição especial do JBM, que a gente leu várias vezes, e eu de longe, eu era de outro serviço, ficava de longe, puxa, como era bom poder participar desse grupo, né? E tenho certeza que o seu legado como professor e médico permanece em nós como inspiração para a minha geração e para a geração futura. Muito obrigado. Agradeço a exposição do professor Henrique Sérgio e passo a palavra ao professor Antônio José de Vasconcelos Carneiro, também do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores professores, senhoras e senhores, recebi com grande satisfação o convite para participar desse seminário de comemoração do centenário do professor Clementino Fraga Filho. Sentimento que não é maior do que a responsabilidade de falar na Academia Nacional de Medicina sobre a gastroenterologia no Hospital Clementino Fraga Filho. A história da gastroenterologia se confunde com a história e a tradição da Faculdade de Medicina da UFRJ e dos seus maiores líderes. Apesar do professor Fraga ter sido um clínico na essência da palavra, ouso dizer que, dentre as especialidades clínicas, a sua identificação maior se dava com a gastroenterologia e a hepatologia, tendo tido, inclusive, papel relevante na então denominada Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição do Rio de Janeiro, hoje Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, como presidente durante os anos de 1957 e 1958. Há quase 40 anos, em março de 1978, inaugurava-se o Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concretização de um sonho de várias gerações de alunos e professores da Faculdade de Medicina
e que deveu-se à dedicação, ao trabalho e ao envolvimento de muitos, mas, sobretudo, em especial, ao empenho do professor Clementino Fraga Filho, presidente da Comissão de Implantação do Hospital, designado que fora, anos antes, pelo reitor Hélio Fraga e seu primeiro diretor-geral. Até então, o ensino e o exercício da clínica médica e de suas especialidades, dentre elas a gastroenterologia, desenvolviam-se na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital Escola São Francisco de Assis e no Hospital Moncorvo Filho. Vivi os primeiros anos do Hospital Universitário como aluno de graduação, encantado como todos com a grandiosidade, limpeza e organização de suas instalações. O atendimento ao paciente e o ensino eram de excelência e convivíamos com grandes mestres, muitos dos quais hoje fazem parte da história da medicina nacional. Originalmente, todas as enfermarias eram de clínica médica, divididas em 5 postos de enfermagem nos 9º e 10º andares, cada um tendo em média 35 leitos. Os especialistas integravam a equipe de saúde, participando ativamente da condução e discussão dos casos. O serviço de gastroenterologia, chefiado inicialmente pelo ilustre e saudoso professor Jorge Alquimim de Toledo, era constituído por excepcionais professores que dividiam-se entre as atividades de enfermaria, ambulatório e pelo setor de métodos especiais. O Brasil vivia tempos difíceis, mas no hospital universitário, o professor Fraga, ou simplesmente o professor, exercia a autoridade sem autoritarismo, fundamentado na competência, na meritocracia e no respeito e admiração de todos. Dizia que a vida de uma instituição depende das muitas vidas a que a ela se dedicam. Não apenas dizia, mas vivia esse conceito, dedicando seu tempo e energia ao hospital, do qual se tornaria patrono alguns anos depois. O crescimento exponencial do conhecimento associado às novas tecnologias vem demandando, nesses quase 40 anos de vida do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, um esforço extraordinário do serviço de gastroenterologia para a manutenção da sua qualidade. Com a consolidação da hepatologia como especialidade própria e devido às características que a diferenciam da gastroenterologia, optou-se em 2003 por questões fundamentalmente administrativas pela divisão dos serviços, mantendo-se, contudo, a disciplina unificada. Isso permitiu que os 2 serviços se reestruturassem e crescessem. Em junho de 2005 foi inaugurado o novo serviço de gastroenterologia, em solenidade que contou com a presença do professor Fraga. A presença do mestre era um incentivo e um aval para as mudanças que se implantavam. Tive a honra de participar desse projeto de reestruturação sob a liderança da professora Celeste Elia. O serviço de gastroenterologia conta hoje com 10 leitos de enfermaria e ocupa uma área física de aproximadamente 500 metros quadrados no 4º andar do hospital, onde se localizam a parte administrativa, o setor de ensino de graduação e pós-graduação e o setor de métodos especiais, SME, constituído pelos setores de endoscopia digestiva, de esôfago e motilidade digestiva e de alta complexidade. Os ambulatórios de gastroenterologia, campo de ensino e pesquisa, dividem-se em ambulatórios gerais e de programas, como os de doença do esôfago, das doenças dos intestinos e doença inflamatória intestinal e de doenças do pâncreas. Em 2016, foram internados 331 pacientes, realizados 5.581 consultas ambulatoriais e 5.385 exames e procedimentos endoscópicos, entre os quais endoscopias digestivas altas, colonoscopias, CPER, ecoendoscopias e exames de avaliação de motilidade digestiva. A gastroenterologia da UFRJ tem contribuído significativamente para a formação profissional altamente qualificada, quer através de seu curso de graduação, quer através de sua pós-graduação estrito sensu, setor de gastroenterologia do programa de pós-graduação de clínica médica da Faculdade de Medicina, nível 7 da CAPES, e de sua pós-graduação lato sensu,
com o programa de residência médica e os cursos de aperfeiçoamento em gastroenterologia e endoscopia digestiva. A geração de recursos financeiros próprios, oriundos dos cursos de aperfeiçoamento e de projetos de pesquisa, geridos pela Fundação Universitária José Bonifácio e revertidos integralmente para a compra e manutenção de aparelhos e conservação da estrutura física do serviço, permitiu a sua consolidação como centro de treinamento em endoscopia digestiva. Nesses últimos 12 anos, foram treinados 192 alunos provenientes de todas as regiões do Brasil e de alguns países da América Latina e África. Apesar do desenvolvimento tecnológico com aparelhagens de última geração, o ensino da gastroenterologia segue o modelo praticado pelo professor Fraga, alicerçado no respeito ao paciente, base da relação médico-paciente, no rigor da observação clínica e do raciocínio diagnóstico, fundamentais à boa prática da medicina. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho passa hoje por grandes dificuldades, fruto do descaso de sucessivos governos com a saúde e a educação. Contudo, o Serviço de Gastroenterologia, a Unidade Acadêmica de Assistência Médica, mantém a sua missão no ensino, assistência e pesquisa, procurando formas de superar e ultrapassar obstáculos. É hoje o maior serviço público de gastroenterologia e endoscopia digestiva do Estado do Rio de Janeiro e certamente um dos melhores e mais bem equipados do país. Eu vou passar rapidamente alguns slides apenas para ilustrar. Nós somos 6 docentes do corpo permanente, 3 docentes substitutos, 17 médicos, temos 6 residentes, 4 enfermeiros, 22 técnicos de enfermagem, 4 secretários e um técnico de raio-x. Né? Aqui a parte física do serviço. Nós temos 7 salas de endoscopia que funcionam simultaneamente, uma área administrativa bem razoável e um auditório próprio para 40 lugares. Contamos com 17 aparelhos de endoscopia digestiva alta, 13 colonoscópicos, 10 processadoras endoscópicas, 3 duodenoscópicos, um simulador endoscópico, um dos poucos do país, que serve para treinamento dos nossos alunos, 2 arcos em C, ultrassonografias endoscópicas, ultrassom portátil, uma cadeira de videofluoroscopia. Aqui uma imagem da nossa sala de alta complexidade. Ainda os equipamentos no setor de esôfago, nós fizemos a esofagonometria convencional, manometria de alta resolução, videomanometria, pH-metria prolongada, impedância pH-metria, ultrassom intraluminal de alta frequência. Aqui eu não sei se está dando para ver de longe, mas é o movimento nos últimos 8 anos do serviço, né, mantendo um nível bastante satisfatório, tanto de atendimento em enfermaria, quanto ambulatório, como de procedimentos endoscópicos e de alta complexidade. As atividades de ensino e treinamento profissional, que se dividem em sessões clínicas, as atividades na graduação, programa de intercâmbio internacional, Liga Acadêmica de Gastroenterologia. Participamos também da graduação em enfermagem, os cursos de aperfeiçoamento Lato Sensu, CAMI e CAGE, que hoje dispõe de 5 módulos, cursos de extensão de treinamento profissional e motilidade esofagiana em enfermagem, nosso programa de residência médica e, na pós-graduação estrito sensu, vários alunos de mestrado e doutorado incluídos no programa de pós-graduação em clínica médica. Aqui estão algumas das nossas principais linhas de pesquisa: a linha de distúrbios motores do esôfago, imunologia e inflamação de mucosa intestinal, doenças inflamatórias intestinais, doenças de pâncreas e alguns projetos isolados. Participamos também de diversos protocolos clínicos. Publicou-se na última semana no jornal O Globo frase de Clementino Fraga Filho: uma casa em que se formam médicos não será o local adequado para desiludidos e displicentes. Antes o será para os que têm energia, espírito público e vontade de servir. O serviço de gastroenterologia é apenas uma pequena parte do imenso legado do professor Clementino Fraga Filho ao hospital do qual é o patrono, à Universidade Federal do Rio de Janeiro e, no sentido mais amplo, ao ensino médico
e à medicina em nosso país. Muito obrigado. Obrigado, professor Antônio José de Vasconcelos Carneiro. E eu passo a palavra ao acadêmico José Galvão Alves para conduzir o debate. Passo a palavra aos acadêmicos que gostariam de comentar ou perguntar. Professor acadêmico Celso Ramos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não vou falar sobre o professor Fraga, já tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu vou só me dirigir ao professor Milton Arantes, dizer a ele que eu devo repassar para ele uma foto que o professor Pedro Clóvis Junqueira me deu. Era o professor Fraga, muito jovem, ainda estudante de medicina, fazendo uma palestra no Salão Austro-Egésio da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, numa sessão da Sociedade dos Estudantes de Medicina da UFRJ. E na mesa diretora estavam 3 nomes muito ilustres: o professor Clementino Fraga, pai, o professor Álvaro Frois da Fonseca, anatomista conhecido, e o professor Joaquim Moreira da Fonseca, que não foi citado aqui, mas foi o antecessor, ocupava a cadeira número 2, hoje, da qual hoje o professor Novis é emérito, e que foi professor de doenças tropicais. Outra coisa, eu vou responder uma pergunta, ou tentar responder uma pergunta que está implícita na palestra que o professor Brandão fez. O professor Fraga era mais um hepatologista ou mais um gastroenterologista, isso talvez eu não possa responder. Mas o professor Antônio Luiz Boa Vista Neri foi casado com a prima de minha mãe. E meu pai, uma vez conversando com o Tuninho, como ele era baianamente conhecido na família, perguntou sobre Fraga, né, como é que Fraga era, se era melhor clínico, melhor gastroenterologista. E o professor Boa Vista Neri respondeu a ele o seguinte: olha, Celso, em termos de gastroenterologia, Fraga, Toledo, Faustino Porto, eu, mais ou menos nos equivalemos. Agora, em termos de clínica médica, ele ultrapassa de muito todos nós. Era isso, professor. Muito obrigado. Sou Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos e convidados, eu pedi a palavra apenas para lembrar uma coisa, que é uma coisa simples. O último acadêmico a tomar posse no antigo Silogeu se chamava Fioravante Alonso de Pinheiro. E o primeiro acadêmico a tomar posse neste prédio, ainda com esse salão em construção, foi o acadêmico Clementino Fraga Filho. Acadêmico Sérgio Novis. Senhor presidente, eu pedi a palavra, já tinha falado antes, mas recordei-me de um fato curioso. O grande valor do professor Fraga já foi aqui bem demonstrado por seus discípulos e pelas belíssimas apresentações que ouvimos, mas houve uma época áurea da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, que foram os concursos de clínica médica para professor catedrático. Feijó, Magalhães Gomes, Cruz Lima, Lopes Pontes, Fraga. Eram conhecidos como os 5 homens de ouro da clínica médica. Estava o professor Fraga se preparando para o concurso, que tinha uma prova escrita de 6 horas, com ponto escolhido pela banca,
E dona Zazá Fraga, sua esposa, naquela época as casas eram cuidadas com enceradeira. Passava-se cera no chão e a enceradeira. Ela chamou a empregada e disse: olha, o professor Fraga está se preparando para um concurso dificílimo, de maneira que é preciso que nós mantenhamos silêncio na casa para ele poder estudar. Ele está se preparando e você fica dispensada de passar a enceradeira durante esse período. A empregada cumpriu a determinação. O professor Fraga, sentado em sua cadeira, no seu escritório, lia o que havia de mais moderno na clínica médica, era toda a clínica médica, não era gastroenterologia, era toda a clínica médica. E passados 20 dias naquela situação, a empregada chamou a dona Zazá e disse: dona Zazá, eu acho que a senhora devia, desculpa a interferência nisso, mas convencer o professor a desistir desse concurso. Ela disse: mas por quê? Isso é o sonho da vida dele, ser professor da Faculdade de Medicina. Mas eu acho que ele tem uma certa dificuldade para aprender. Porque ele está sentado aí já tem mais de 20 dias e continua estudando e não aprende, não termina a matéria. De maneira que isso meio prova que ele estudou sem parar. E o outro aspecto que eu quero ressaltar do professor Fraga, eu fui chefe do serviço de neurologia quando substituiu o professor Bernardo na titularidade, e o professor Fraga era daqueles diretores que tinham uma profunda generosidade, que se manifestava no seguinte: ele sacrificava o seu consultório em prol do hospital universitário. Várias vezes o vi às 3, 4 horas da tarde, fazendo reuniões no hospital universitário em dia de consultório. Teve, é verdade, no consultório ajudando seu filho, Eduardo Fraga, que trabalhava com ele no consultório. Mas o professor Fraga corria aquele hospital, ia às nossas salas, entrava na reunião do serviço de neurologia para saber de nós como é que as coisas estavam indo, se faltava alguma coisa, se exigia, se havia algum problema. E, curiosamente, na crise atual hospitalar, nós não vemos muitos diretores indo aos serviços em busca de sugestões e tentando solucionar as coisas. Então, essa dedicação dele, tanto ao estudo quanto à gestão, era extraordinariamente importante, e por isso eu quis trazer aqui esse conto curioso da vida do professor Fraga. Na opinião da empregada, ele não teria tirado o primeiro lugar no concurso, porque ele tinha uma certa dificuldade para aprender. Acadêmico Cláudio Tadeu. Senhor presidente, senhores acadêmicos, pedi a palavra para dizer que foi uma sessão belíssima, eu aprendi muito sobre o nosso confrade Clementino Fraga Filho, que eu conheci muito pouco. A última vez que ele veio na academia e que eu ouvi foi quando ele introduziu no Salão Miguel Couto o acadêmico Paulo Bussi, com muita dificuldade, na verdade, o Paulo Bussi o carregando, de certa forma, o amparando nos braços, e ele, nos últimos anos, já não vinha mais aqui. Mas também aprendemos sobre patologia, sobre as hepatites B. Eu não sei se o acadêmico Brandão está aqui ainda, mas foi uma fala que eu gostei muito, aprendi muito, e fiquei bastante sensibilizado em ouvir uma história que eu já conhecia, do professor Baruch Blumberg, que ganhou o Prêmio Nobel
com a descrição do antígeno Austrália, que era, a gente hoje sabe, o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. E eu tenho o hábito de ler e pedir aos meus alunos que leiam no site do Nobel Prize os discursos, que são sempre muito bonitos, sempre muito interessantes e muito frequentemente contam histórias muito agradáveis e muito curiosas, né? E uma delas justamente é contada pelo professor Baruch Blumberg, que achou, como você bem descreveu, o antígeno pela reação que existia entre o soro do aborígene australiano com um paciente hemofílico, e passou a procurar que marcador era esse, o que representava isso, né? E ele parece que encontrou essa associação com leucemia, porque ele procurava em grupamentos de pessoas a existência desse marcador, e lá pelas tantas procurou numa escola com crianças excepcionais, com alta frequência de crianças trissômicas, que frequentemente têm leucemia, e começou a associar, em primeiro lugar, a presença de leucemia. E conta a história, no discurso, que ele, na verdade, só descobriu quando um dia uma das suas técnicas apareceu positiva para o antígeno Austrália, e ele, evidentemente, fez um bilan completo, um screening completo biológico do que poderia estar acontecendo, e, nesse conjunto de coisas, fez, evidentemente, as dosagens hepáticas e percebeu a hepatite. Mas o mais curioso e não surpreendente foi ele relatar que ele tentou publicar, então, quando associou definitivamente a presença do antígeno Austrália à existência da hepatite B, que era a hepatite transfusional, e foi recusado, então, o artigo no Journal of Mental Medicine, com os editores dizendo assim: "Senhor, desculpe, o senhor é o 117º indivíduo que acha que descobriu a causa da hepatite transfusional", e recusou o artigo, né? E, evidentemente, ele não deixou barato e contou isso no discurso dele em Estocolmo. Muito obrigado. Passo a palavra ao ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Essa observação que o professor Cláudio Tadeu está fazendo, na realidade, é interessante que 2 episódios acabaram chamando a atenção do professor Blumberg para a descoberta do antígeno Austrália. Um é esse que Vossa Excelência chamou a atenção de uma assistente dele, que ele tinha testado em vários assistentes a pesquisa do antígeno Austrália, e ela tinha sido testada e era negativa. Algum tempo depois, ela desenvolve uma hepatite aguda, clássica, ictérica, e ele então repete o teste nela outra vez e verifica que o antígeno Austrália estava positivo. E o outro era uma criança com síndrome de Down, e ele até lembra no artigo dele, chamado James Bear. Essa criança também tinha sido testada, era antígeno Austrália negativo. Algum tempo depois, desenvolve uma hepatite aguda clássica e ele repete o exame. Então, aquilo chamou a atenção para que havia alguma ligação entre o AU, o antígeno Austrália, e a hepatite B. Então, veja como as descobertas muitas vezes são fortuitas, né? Quer dizer, numa comunidade de crianças com síndrome de Down, ele percebeu essa soroconversão do antígeno Austrália, e no próprio laboratório que tinha lá uma assistente que tinha tido também essa soroconversão. Obrigado pelo seu comentário. Acadêmico Celso Ramos. Muito obrigado, antes tarde do que nunca. O Brandão fez referência porque, enquanto se faziam esses estudos iniciais sobre o antígeno Austrália, isso foi mais ou menos na década de 70. E, nesta época, estava ocorrendo ocultamente uma epidemia de HIV. E, fortuitamente, as sorotecas que foram usadas para o estudo, que haviam sido usadas para o estudo de hepatite B, permitiram grandes avanços na avaliação do HIV. Isso foi uma coisa absolutamente fortuita. Lembro que aqui no Brasil, como essa questão de manter soroteca, dados os nossos altíssimos padrões éticos na vida pública, né, isso não é propriamente permitido, nós não poderíamos fazer aqueles estudos que foram feitos depois. Mas, fortuitamente, o HIV dependeu, em grande parte, do antígeno Austrália. Obrigado.
Eu quero parabenizar os acadêmicos José Galvão Alves e Carlos Eduardo Brandão pela excelente organização desse simpósio. Agradecer a todos os conferencistas pela belíssima tarde, muito obrigado. Agradecer às pessoas que ficaram até o final, obrigado também. E está encerrada a sessão.